canal vergonha alheia que faz review de coisas que ninguém dá a mínima pra assistir. Bajou Terebi! Pois é, cambada, hoje é dia de fazer review do seriado japonês do Homem-Aranha, que meio que virou meme nas internets. E na maioria das vezes ele costuma ser motivo de chacota. Mas é sério, o seriado é tão ruim assim mesmo? O Tokusatsu do Homem-Aranha, chamado por muitos de Supaidaman, constantemente pipocam vídeos pela internet, geralmente com o pessoal ridicularizando a série, e meio que tratam ela como se fosse uma versão piratona do Homem-Aranha. Provavelmente a maioria espera uma review do tipo: olha que tosco, olha esses efeitos, olha o Miranha tem Megazord. Não será esse tipo de análise que encontrará por aqui. Então, antes de avaliar a série em si, é preciso contextualizá-la. No final dos anos 70 e até início dos anos 80, a Toei tinha uma parceria com a Marvel. E dessa parceria foram produzidas séries como o próprio Spider-Man, Battle Fever J, que de início era para ser uma espécie de Capitão Japão, um análogo ao Capitão América, e que teria como aliados personagens de outros países. E também séries como Dandyman e Sun Vulcan. A série do Miranha foi lançada em 1978. Ela havia sido produzida a pedido da própria Marvel, com o intuito de popularizar mais as HQs em territórios nipônicos. Inclusive, Stan Lee foi para o Japão participar das negociações. Então entra em cena Toru Hirayama, um produtor que trabalhava em conjunto com Shotaro Ishinomori, que muitos consideram o Stan Lee japonês, por ser um mangaka hiper influente, autor de Cyborg 009, criador de vários heróis e franquias de Tokusatsu como Kamen Rider, Kikaider, Inazuman, Kaiketsu Zubachi, as primeiras séries de Sentai e diversas outras obras. Para saber um pouco mais de Shotaro Ishinomori, recomendo que vejam um vídeo que fiz sobre Kamen Rider Black e sobre as influências por trás dos jogos de Rockman. Hirayama de início ficou com o pé atrás de produzir uma série do Homem-Aranha, pois para ele isso seria o mesmo que rebaixar os heróis japoneses em relação aos americanos. Isso meio que era contra tudo que ele e Shinomori fizeram no passado. Então ele decidiu fazer a série do Homem-Aranha o mais japonês possível. Ele já havia trabalhado em Daitetsujin 17, e no Japão estava tendo uma verdadeira febre dos animes de mechas iniciados por Mazinger Z, que aliás está disponível na Netflix e fiz uma review sobre, hein? Já que falei de Mazinger, os vilões de Spider-Man são chamados de Exército Cruz de Ferro, assim como os soldados do Conde Broken em Mazinger Z. Mas voltando, então para tornar o Spider-Man algo mais vendável no Japão, Hirayama trouxe a ideia do robô gigante, o Leopardon. Para mim esse robô tem uma pegada que me faz lembrar de Great Mazinger. E graças ao robô do Homem-Aranha, outras séries da Toei passaram a usar robôs gigantes também. Começando com Battle Fever J, e depois dessa série virou padrão todo Sentai ter um robô gigante. Provavelmente sem o Leopardon, hoje não teríamos Flash King, Dairen-O e trocentos outros robôs de Sentai. E consequentemente o que chamam hoje de Megazord, ou até mesmo Dylion. A ambientação da série lembra Kamen Rider e afins propositalmente, para que de fato tenha o DNA japonês na produção. Por isso não considero Spider-Man uma adaptação nos mesmos moldes que Power Rangers faz com as séries de Sentai. Pois esse Homem-Aranha é único, original, não é uma versão japonesa de nenhuma outra produção americana. E ele existe com o intuito de aumentar mais a popularidade do herói no Japão, que nessa altura já tinha um nome consolidado mundialmente desde os anos 60. Era possível assistir essa série da Toei e depois ir comprar uma HQ nas livrarias, diferente de Power Rangers, que era feito para o público ocidental consumir no lugar das séries japonesas. Boa parte das críticas à série são motivadas por pura futilidade. É o choque de ver uma série japonesa antiga do Homem-Aranha com robô gigante, uma série japonesa antiga do Homem-Aranha com robô gigante e sem a roupagem hollywoodiana atual. E tal choque de cultura é o suficiente para essas pessoas de mentalidade rasa rotularem como bosta e pronto. Hoje a galera baba mó ovo pra animação Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem diversas versões diferentes do Homem-Aranha. As HQs da Marvel por si só já trabalham com múltiplos universos e versões. Tem o Peter Parker, tem o Miles Morales, tem o Homem-Aranha 2099 e assim por diante. Mas ter um Homem-Aranha japonês com um robô gigante aí é absurdo.
Inclusive o Homem-Aranha do Tokusatsu dá as caras na HQ na saga do Aranhaverso, com direito à apresentação de efeito dele na série e seu robozão. E o próprio Stan Lee curtiu essa releitura. E nessa entrevista legendada pela Perfect Exact, ele comenta o quão interessante ele achou essa tradução do personagem para uma ótica japonesa. O quão diferente e único ele ficou. Elogiou as cenas de ação por ser praticamente tudo real em vez de computação gráfica e etc. E de fato, talvez a série não tenha as cenas mais épicas de lutas dentre os tokusatsu, mas tem ótimas cenas de ação. Miranha pendurado no helicóptero, perseguição de veículos, cenas a nado no oceano. Talvez para muitos hoje isso seja insignificante, mas eu fico feliz e empolgado quando vejo cenas de ação reais, em vez de apenas CGI, chroma key, etc. É evidente que uma produção dos anos 70, ainda mais um seriado que nem de longe possui a mesma verba que longas para cinema, jamais conseguiria apresentar a mesma sensação de liberdade do Homem-Aranha se balançando, saltando arranha-céus em alta velocidade, se pendurando em tudo, como conseguem reproduzir nas HQs, nas animações, nos videogames ou nos filmes atuais através de CGI, mas muitas vezes vendo ele pendurado em locais altos e perigosos, claramente se via que não era montagem, e que ele estava de fato ali. Isso me impressionou e me fez perguntar como tal cena foi produzida, e coisas assim sempre me deixam impressionado em tokusatsu ou filmes de ação, coisas que pra mim nenhuma CGI vai superar. Então, analisando dessa forma, acredito que fizeram um bom trabalho em tentar reproduzir a mobilidade e habilidades de escalada do Homem-Aranha com os recursos que tinham para um seriado anos 70. Geral faz chacota com a versão tokusatsu, mas ninguém comenta os seriados e filmes americanos do Homem-Aranha dos anos 70. A versão tokusatsu não fica atrás. Cenas de luta da versão japonesa são bem melhores. Afinal, são dublês com treinamento em artes marciais, enquanto na americana é mais ao estilo Trapalhões. E algumas cenas dele escalando o prédio são apenas montagens toscas. À primeira vista, principalmente para quem consome tokusatsu dos anos 70, soa como uma produção feita com menos carinho. Afinal, olha pra essa roupa. Da Toei da mesma época, como Kamen Rider, Inazuman e outras. Olha essa aranha no peito, parece como Kamen Rider, Inazuman e outras. Olha essa aranha no peito, parece desenhado por uma criança de 6 anos. Mas se reparar, o traje é praticamente o mesmo do seriado americano. O que difere mais é a máscara no rosto. Apesar da aparente falta de investimento nos trajes, nas cenas que ele usa a teia que nitidamente é uma corda comum, eles meio que compensam em algumas cenas de ação e na criatividade na filmagens e técnicas. Em outras palavras, o bazingueiro modinha que não tem capacidade de consumir nada que difere do padrãozinho blockbuster hollywoodiano atual, quer saber mais que Stan Lee. A série também conta com diversos rostos conhecidos no ramo tokusatsu. O próprio Takuya, o protagonista da série, foi interpretado por Shinji Todo, que também atuou como o General Heather em Dandyman, fez o vilão Makoto Dobara de Metalder, e o chefe Nicholas Gordon no filme do Charivan Next Generation. Também contamos com o ator Ban Daisuke como o agente da Interpol, que protagonizou Kikaider em Inazuman, fez o Battle Kusaki em Battle Fever J, Kanin Captor 7 de Ninja Captor, Professor Roshi em Liveman e muitas outras participações. A vilã Amazones, interpretada por Yuki Kagawa, conhecida no Brasil por ter feito Killmasa em Jaspion, e também atuou como Amazon Killer em Sanvukan. O Mamiya, o manda-chuva da Interpol, fez o Dr. Hongo em Gogo 5 e Edin de Jaspion. Participações de Kenji Ushio, que fez de Goku Taishi no primeiro Kamen Rider. Fez o Rainin Captor, ou o Dick Vigarista de Ninja Captor. E o vilão Dr. K em Bycrosser. Ou então a participação da atriz Michilove, a Heart Queen de Jaka, como Dr. Miracle, metendo porrada em geral. Hiroshi Miyauchi, que começou interpretando o Kamen Rider Buisuri. E aliás, olha ele aí nessa revista junto do Miranha. Depois ele também interpretou o All Ranger, o azul do primeiro Sentai, o Big One de Jaka, Kaiketsu Zubachi e uma caralhada de outros papéis e participações especiais. No Brasil, ele é conhecido por ter feito o chefe Shunsuke Masaki, de um Inspector e Soul Brain. O herói que Miyauchi mais gostou de ter interpretado foi Kaiketsu Zubachi, que é um dos meus tokusatsu favoritos também. Tanto que o detetive Tachibana que ele interpreta em Spider-Man é praticamente o Ken Hayakawa. Fodão,
debochado e ao mesmo tempo dramático, e sempre com seu chapéu e viola, resolvendo as tretas tanto na base da bala, bem aos moldes de western, como na porradaria. E vejam só, nosso querido Jaspion de figurante, ele até tenta jogar uma criança da ponte para forjar suicídio, e aparece várias outras vezes como figurante também. E ainda tem mais, mas não vou falar todos porque senão o vídeo não acabaria nunca. Não tem como falar que o elenco de Spider-Man não seja épico. Ao meu ver, a série tem elementos elogiáveis, mas também tem seus problemas, seus furos de roteiro e tudo mais. Então, bora falar do enredo. O protagonista é Takuya Yamashiro. Recebe um chamado telepático do misterioso Garia. Ele resolve atender seu chamado, que era nos arredores do local onde seu pai estava fazendo uma busca geológica. Ao chegar, vê seu pai sendo assassinado pelo Exército Cruz de Ferro, assim como Peter Parker perde o tio Ben. Praticamente morto, ele é salvo por Garia, que através do bracelete injeta um pouco de seu sangue em Takuya, que o cura e meio que o faz passar por uma mutação. Garia é um viajante espacial que veio à Terra há 400 anos em busca de vingança contra o Professor Monster, que havia destruído seu planeta natal chamado Spider. Chegaram aqui em meio à batalha de Sekigahara. Garia caiu na armadilha de Professor Monster e acabou soterrado em uma caverna repleta de aranhas venenosas. Suportou e sobreviveu às picadas por 400 anos, tentando de alguma forma se comunicar telepaticamente com alguém para que viessem tirá-lo dali. Viu os séculos passarem e o Japão se transformar, mas somente Takuya conseguiu ouvir seu chamado. Ou seja, nessa versão a origem dos poderes do Homem-Aranha é espacial em vez de ser através de picada de uma aranha radioativa. Mas ainda assim tem relação com as aranhas das cavernas, o nome do planeta, enfim, achei um tanto desconexo os elementos dessa origem. Por isso prefiro a origem original. Achei que eles poderiam ter trabalhado de forma mais coerente a temática aranha e tal. Então após salvar Takuya e confiar a ele a missão de destruir o Exército Cruz de Ferro, ele acaba morrendo. E assim Takuya se torna o Homem-Aranha, um herói trágico em busca de vingança pela morte de seu pai e para completar a vingança de 400 anos de Garia. Agora que o sangue de Garia corre em suas veias, ele tem a habilidade de escalada de uma aranha e um corpo mais resistente. Ele também possui a sua versão do sentido aranha, mas aqui não é usado da forma convencional, mas se tornou uma conveniência de plot, para que ele possa sentir quando algo de errado está acontecendo e se mobilizar para o local. E se engana se acha que Takuya tem apenas poderes do Homem-Aranha. Ele também tem uma hipercapacidade curativa como a do Wolverine. Tem os poderes do Justiceiro de meter bala em vagabundo. E como se não bastasse, até derrotou uma divindade. Chupa essa, Thor. Ele é tão foda que derrotou Ema-Daioh, o juiz do inferno no budismo japonês. Takuya também herdou os acessórios de Garia, começando com o bracelete, que ativa o traje protetor. Afinal, não dá pra ser herói e chutar bunda de malfeitores sem uma roupa excêntrica, não é mesmo? Eles não poderiam ter bolado uma transformação melhor, não? Nesse caso, acho que seria melhor algo mais simples, como em Kaiketsu Zubat, em que ele apenas veste o traje de combate que ele guarda dentro da sua viola. Aqui o traje do Miranha, apesar de apenas parecer uma simples roupa coladinha, ela serve como um protetor, diferente dos quadrinhos originais que é basicamente um disfarce confeccionado por Peter Parker. Takuya também herdou a caranga descolada com presas de aranha chamada Spider GP7. Me pergunto se o herói também paga IPVA. Espero que não, porque ele também herdou a nave interplanetária chamada Marveler, que provavelmente é uma alusão ao nome Marvel, que se converte em um robô gigante. Chupa essa, Peter. Sim, o famoso robô gigante chamado Leopardon. Sabe-se lá porque o herói que é inspirado em uma aranha pilota um robô gigante inspirado em um leopardo. Mas foda-se, todo mundo adora robôs gigantes. Apesar da importância de Leopard e Leopardon para os tokusatsu da Toei de modo geral, suas lutas são pura encheção de linguiça, duram poucos segundos. E é interessante notar que na grande maioria das vezes, sequer você vê um monstro e o Leopardon na mesma cena, provavelmente para agilizar e baratear as gravações gravando cenas simples separadamente. Aqui Takuya não é exatamente um nerd banana como Peter Parker. Aqui ele é um motoqueiro radical e descolado e que tem até namorada já no início da série. Mas apesar disso, mesmo assim tem momentos que ele tem que engolir o orgulho e passar a imagem de banana fracote, para não descobrir a sua identidade. E falando em esconder a identidade secreta, esse Takuya é precavido, hein?
Inclusive, tem um episódio que desconfiam que Takuya seja o Homem-Aranha e tenta a todo custo fazer ele se transformar, mas o cara consegue enganar todo mundo, mesmo passando a imagem de inútil sem conseguir proteger sua namorada, sua irmã e seu irmão mais novo. Na moral, eu não teria essa capacidade de pisar em cima do meu orgulho não, hein? Que não é muito chegado em estudar, e é meio visto como vagabundo por não ter interesse em ir atrás de emprego ou coisas do tipo, querendo focar em competições de motociclismo profissionais. Não é à toa que é sua irmã que cuida das finanças da casa. Nessa versão, em vez de Peter, a namorada de Takuya, Hitomi, que é fotógrafa, e deseja tirar uma foto do Miranha. Então ela é tipo uma Lois Lane, uma repórter que se simpatiza pelo herói e é sempre salva por ele quando se mete em encrenca. E a sua patroa é justamente Amazones, o braço direito do Professor Monster, agindo como se fosse uma simples editora de revista. Ela se aproveita dessa posição para obter informações e mandar Hitomi investigar para obter fotos e furo de reportagens em assuntos convenientes aos malfeitores. Aliás, Amazones, puta mulher ruim. Além de ser uma assassina, tem até episódio que ela tem a pachorra de se casar com um engenheiro viúvo e se tornar madrasta de seus filhos só para obter informações do projeto da usina. Spider-Man se apresenta como emissário do inferno. Inclusive na versão japonesa do jogo do Spider-Man para Play 4, tem referências a essa apresentação. Vergonha alheia desse vídeo, o Homem-Aranha sempre se apresenta os vilões com uma frase de efeito diferente dependendo da ocasião. Assassino da Cruz de Ferro, Spider-Man. Um homem comovido pelo amor paterno, Spider-Man. O homem que derrama lágrimas pelas crianças sem lar, Spider-Man. Por ter as habilidades de uma aranha, geralmente ele se infiltra nos locais usando habilidades furtivas, no melhor estilo stealth Metal Gear. Interessante que tem um episódio que uma banda de rock lança um hit do Spider-Man. Isso me lembra que os Ramones também fizeram uma música do Homem-Aranha. Sangue frio. Aliás, uma coisa que esse seriado tem é assassinato a rodo. Falando em assassinatos, eu disse que esse Homem-Aranha é um herói trágico. No decorrer da série, ele presencia tantas pessoas inocentes sendo usadas pelas experiências genéticas do Professor Monster, acaba vendo muitas pessoas boas serem assassinadas, e assim, mais do que vingar Gary e seu pai, ele jura vingar todas essas mortes que presenciou em sua jornada. Chega até a ser cruel, ver esse senhorzinho que é destratado por seu filho que acabou virando o líder de uma gangue Bosozoku ser assassinado, o lutador de wrestling que era treinado por seu irmão e sonhava em ser campeões. Ele acabou sendo transformado em um monstro parecido com o Coisa do Quarteto Fantástico. Seria uma referência? Perdendo a sua humanidade, ele perseguiu seu irmão com o caminhão, mas mesmo com o coitado tentando fugir com suas muletas, um investigador da Interpol que deixou seu filho de lado para se dedicar à vingança do Exército Cruz de Ferro pelo assassinato de sua esposa, acaba sendo mortalmente ferido, e tudo o que ele mais queria era poder ver o seu filho, acaba morrendo vendo o avião que seu filho está partindo, ou o pai que se vende para as experiências genéticas do Exército Cruz de Ferro, e acaba se tornando um monstro mecânico para assim conseguir dinheiro para a cirurgia de sua filha cega, ou esse cachorrinho que para proteger sua família tomou um tiro e caiu do topo da represa. Mas por incrível que pareça, ele sobreviveu e salvou todo mundo. Por mais sem lógica que isso seja, fiquei feliz pelo cachorrinho não ter morrido dessa forma horrível, mas ainda assim as cenas foram impactantes e tristes. Não é à toa que o encerramento é tão melancólico. Oda levanta o questionamento sobre o respeito à vida dos animais, mesmo que seja um inseto. Episódio que comenta sobre o respeito à vida dos animais, mesmo que seja um inseto. Episódio que fala sobre valorizar os pais adotivos e do amor deles para seus filhos, mesmo sem um laço sanguíneo. Ou episódio onde Takuya dá uma lição de moral em seu irmão mais novo por fazer bullying com o garoto, porque ele fazia compras e afazeres domésticos, já que sua mãe voltava tarde para casa. O garoto tinha problema cardíaco, por isso não podia jogar beisebol ou futebol com os outros garotos.
Tokusatsus antigos são famosos por suas mensagens e por transmitir valores éticos. Mensagens sobre a importância de ser honesto, ser uma boa pessoa, valorizar a vida, ter empatia com o próximo, prezar pela natureza, e sem dúvida, isso é extremamente presente nessa série. A série em alguns momentos soa como uma série mais densa dos anos 70, como alguns Kamen Riders ou Inazuman, com cenas dramáticas, assassinatos, temática de vingança, tiroteio e etc. Mas em outros momentos soa como aquelas séries Fushigi Comedy, como Hard Gumi, com momentos mais engraçadinhos e crianças que gostam de brincar de detetives, acabando se envolvendo em altas confusões do barulho. Depois de alguns episódios, Homem-Aranha ganha o apoio da Interpol. O filme da série, que tem a duração de um episódio comum, conta como ocorreu tal parceria. Mas por fim da série surge duas vilãs, cuja missão é assassinar o Homem-Aranha. Elas são múmias antigas encontradas em uma região inexplorada da Amazônia brasileira, que foram reconstruídas pelo Professor Monster. Uma dupla de indígenas brasileiras, uma com cara de japonesa e outra com cara de europeia, e que parecem integrantes de uma banda de metal farofa. E assim a trama caminha para o fim e para a batalha derradeira do Homem-Aranha contra o Exército Cruz de Ferro. O último episódio, apesar de ter uns elementos que eu até achei interessante, achei o desfecho bem sem graça. Então acho que comentei tudo o que podia comentar sobre essa série. Ao meu ver, ela tem seus altos e baixos, momentos marcantes e dramáticos, momentos idiotas. Gostei da maioria dos personagens, como Takuya, sua namorada Hitomi, sua irmã Shinko, a vilã Amazones e o detetive Tachibana. Por mais que a ideia de alguns episódios acabem se perdendo e não sendo tão bem executados na minha opinião, diria que dificilmente tem episódios que sejam de fato chatos, enquanto muita série mais conceituada por aí não pode dizer o mesmo. A trilha sonora é legal, inclusive algumas músicas de fundo foram reaproveitadas anos depois em Gyaban. A série tem seus problemas e defeitos, mas pra mim no geral o saldo é positivo, e acho que não deve nada a muitas outras séries desse período. E outra, prefiro 1000 vezes assistir esse Homem-Aranha do que qualquer filme de herói hypado atualmente. Já que é comum ficar nessa briga de o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Não, é o Holland. Então vou começar a forçar que o melhor é o Takuya. Zoeiras à parte, não estou dizendo que essas séries do Homem-Aranha é melhor que os filmes do Maguire ou do Holland ou qualquer outro filme de herói tão adorado. Apenas nunca achei esses filmes de herói essa Coca-Cola toda. Prefiro ler os gibis com as melhores histórias mesmo. Então é isso, o tal Spider-Man tem suas virtudes e defeitos. Se deixar a futilidade de lado, irá haver algo diferente e uma versão digna de respeito de mais um entre vários universos paralelos de Homem-Aranha. E vocês aí, já assistiram o Tokusatsu do Spider-Man? O que acharam? Comentem aí embaixo. Se gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Fui! Fazia tempo que eu não soltava um vídeo pro quadro É Bom ou Apenas Nostalgia. Os hiatos já estão quase nível Yoshihiro Togashi quando lança algum Dragon Quest. Mas agora saiu um capítulo novo. E pra quem não sabe, aqui nesse quadro eu revisito alguma obra que eu consumia no passado e avalio se a mesma é boa de fato ou apenas convencia o eu juvenil do passado com pouca bagagem. E claro, uma review sem ser calcada naquela nostalgia cega e barata, assim como também nada de análises anacrônicas do tipo ai, datado. Então hoje é dia de falar de Cybercop, os policiais do futuro. Aquela série que eu tô ligado que muita mãe começou a proibir o filho de assistir quando viu que tinha um personagem chamado Lucifer. A série Dennoukisatsu Cybercop, série de 1989, produzida pela Toho, que estreou no Brasil exatamente no Dia das Crianças de 1990, no Clube da Criança da Angélica. E o que posso dizer? Cybercop é tão foda que em 1994 eles foram pro Domingo Legal do Gugu, mané. Código JP001HP, Jeto Cybercop. Mesmo 4 anos depois de sua estreia, a série ainda fazia a criançada pirar. E
o SBT teve que se render e meio que acabar fazendo uma propaganda de um programa exibido pela concorrência. Mas aí só tem uma coisa errada. Se os Cybercops foram pro Domingo Legal, como que o Urioite perdeu a oportunidade de participar da banheira do Gugu? Esse meu charme ainda me mata. Eles eram integrantes do Circo Show que faziam apresentações usando as armaduras usadas no Japão. E acabaram até sendo matéria no Aqui Agora, também no SBT. Eu lembro que a série fazia muito sucesso na época, mas curiosamente hoje ela é bem menos instrumento de nostalgia se comparado com Jaspion, Jiraiya, Changeman, Kamen Rider Black e companhia. Talvez isso acho que se deva aos efeitos especiais da série. E não vou vir com esse papo besta de envelheceu mal. Na época os resultados entregados em Cybercop dos efeitos especiais já estavam bem abaixo. Seja se comparar com as séries da Toei que faziam sucesso por aqui, como Jaspion, ou até produções bem mais antigas, como as séries Ultras. Mas ainda assim na época eu assistia e achava tudo super high-tech. E temos de levar em conta que a série foi produzida pela Toho, a casa do Godzilla e outros diversos monstros que estão entre os mais populares dentro do gênero Kaiju Eiga, que significa cinema de monstros. Em 1984, a Toho entregava isso com o retorno de Godzilla. Em 89, entregava isso com Cybercop. E já deixo claro que foi sim uma comparação injusta. Já que o ano de produção não é a única variante que tem de se levar em consideração, mas sim que o orçamento e nível de produção para cinema é outro patamar, se comparar com série televisiva. E sem falar que Godzilla a essa altura já tinha mais de 30 anos de legado e conhecido mundialmente, enquanto Cybercop foi uma série televisiva e a certo modo bem experimental. Mas acho que é um tanto nítido ver que a série foi um tanto negligenciada pela Toho. Lembrando que na época de Cybercop, a Toho estava produzindo o filme Godzilla vs Biollante. E provavelmente por isso a produção de Cybercop tenha sido tão prejudicada. A série teve baixo orçamento e boa parte teve de ser filmada em tela verde. Parecia aquele chroma key falhando quando seu streamer favorito faz uma live. A coisa soava como os efeitos especiais vistos em Chapolin. Usaram o estilo de filmagem VTR que já tinha sido usado anteriormente em Andromelos da Tsuburaya. Mas Andromelos era todo filmado em estúdio, então a parada não ficava esquisita igual em Cybercop. A nível de comparação, enquanto o Cybercop usava um chroma key primitivo, nessa época a Toei usava em suas principais produções a técnica ECG, com a sobreposição de duas películas pré-gravadas, onde era possível manejar a saturação de cada película. Isso começou a ser usado em Sky Rider em 1979. Nessa época o resultado ainda era ruim, e o Shotari Shinomori não gostava, mas nos anos 80 melhoraram bastante, e passaram a ser usados os Metal Heroes. No entanto, era algo caro que precisava de especialização e maquinário especial. De início, isso era mandado para ser feito no exterior, mas já na metade dos anos 80, eles aprenderam a usar e o resultado ficava bem bacana. Olha, eu estou acostumado a ver muita coisa antiga, produção de baixo orçamento, e não fico cricrizando com efeitos especiais mais simplistas. Mas em Cybercop de fato chega a dar aquela incomodada. Lembro que lá para 2008 eu fui com os amigos para um evento de anime e eu queria ir para a sala de Tokusatsu. E eu era o único fã do gênero ali no grupo. E estavam exibindo exatamente Cybercop. Os moleques riam, alopravam a série e zombavam mais ainda quando na abertura o narrador dizia:
Cybercop, os policiais do futuro. Ah, do futuro, isso aí, kkkk. Nem preciso dizer o quanto esse tipo de mentalidade me irrita, mas enfim. Mas acho que é fácil demais apenas vir com esse papo de youtuber padrão, falando que a série apresentava defeitos especiais e 30 anos depois fica ridicularizando a parada toda. Mas algo que vejo pouca gente falando é o quanto o Cybercop foi audacioso. E apenas acho que o fato deles ainda terem entregado tudo isso mesmo com tantas limitações é digno sim de se tirar o chapéu. Cara, arrisco dizer que nenhuma série da Toei ou da Tsuburaya dos anos 80 e início dos 90 chegou sequer perto de ser tão ambiciosa. Episódios que retratavam um satélite caindo sobre Tóquio, Júpiter pilotando sua motoca fudelona em tubulações, em cima de uma nave gigantesca, plataformas marítimas sendo engolidas pelo mar, paisagens futuristas e afins. Acho que muita gente vai falar: ai, você não tem a capacidade de fazer bem feito, nem faça. Mas cara, eles tinham uma ideia legal e não se intimidaram mesmo com as limitações e entregaram aquilo que se propuseram. Driblaram o baixo orçamento de diversas formas e conseguiram ser ousados. Acho muito mais louvável do que fizeram em Cybercop do que, por exemplo, em Kamen Rider Black RX, em que os personagens teriam ido para a dimensão Kaima e era tudo apenas a mesma pedreira de sempre. A maior parte do patrocínio da série foi da Takara, a fabricante de brinquedos que futuramente nos anos 2000 entraria no ramo de tokusatsu, produzindo séries como Ryukendo e Tomika Hero. E assim, a Takara que fez os bonecos e brinquedos de Cybercop. E uns hominhos maneiraço, diga-se de passagem. Chupa, Bandai! Curioso que no Brasil, na época, os heróis solitários nos moldes de Metal Hero chamavam mais a atenção do público do que os Sentais. Já agora, o público tokusatsu jovem caga pra Metal Hero, o que é uma pena. Não sei dizer o porquê da preferência, mas acho que a ação mais intensa dos Metal Heroes, aliada aos trajes e veículos com aquela estética high-tech dos anos 80, chamava atenção. E até hoje me atraio infinitamente mais por essa estética oitentista high-tech, como vista em Giaban, Jaspion, Spilvan, Robocop, os veículos do segundo filme de Alien e tal, do que o que eles consideram tecnológico e arrojado da ficção atual. E acredito que o trunfo de Cybercop no Brasil seja pelo fato de ter as cores e um grupo de personagens contrastantes típicos de um Sentai e um visual mais tecnológico e arrojado oitentista, estilo Metal Hero. A série é ambientada em um futuro próximo, no caso o futuro de 1999, mas a ideia era retratar um conflito no novo milênio, já que no começo da série tem a virada pro ano 2000. Talvez para quem seja muito novo não compreenda essa mística ao redor da chegada dos anos 2000. Primeiro que por alguma razão a palavra 2000 soava tecnológica para os publicitários. Então nos anos 90 era cheio dos produtos que se vendiam como tecnológicos e inovadores colocarem 2000 no nome. Tipo Sonic 2000, Facas Guinso 2000 e assim por diante. Além do medo do tal bug do milênio, que seria a possibilidade dos computadores da época não entenderem a mudança de 1999 para 2000, já que desde os anos 60 os computadores usavam calendários internos de 2 dígitos, e depois de 99 viraria 00, e assim as máquinas poderiam entender que era o ano 1900, ou então 19.100, e isso em teoria poderia gerar grande impacto na sociedade, afetando cofres digitais, sistemas de aeroportos e usinas nucleares. Pois é, praticamente um plot de episódio de Tokusatsu mesmo. E claro, não podemos esquecer das tais profecias que o mundo acabaria nos anos 2000. Apesar que de fato muita coisa boa morreu nos anos 2000 mesmo. O ano 2000 já tem heróis. Cybercop. Nesse futuro, a Polícia Metropolitana de Tóquio tem um grupo especial chamado ZAC, uma espécie de polícia tecnológica que age em situações mais perigosas e complicadas que estão além da alçada da polícia comum. O que acho curioso que mesmo eles sendo os heróis que salvam Tóquio e possivelmente o mundo de todo tipo de situação mirabolante, eles meio que sabem suas limitações.
Como quando eles vão enfrentar um veículo que é tipo um tanque de guerra voador que está atacando as rodovias. Mas isso é trabalho pro exército, não devia ser trabalho pra gente. Miyazaki tem como recruta policiais treinados que usam as unidades Cyber, que são essas armaduras tecnológicas que oferecem proteção e super habilidades ao seu usuário. Eles se transformam dentro das cabines chamadas de Cyberbeat. E nem a pau que tudo isso daí cabe dentro desse trailerzinho aí. A equipe do Zack é formada pelo Capitão Oda, rígido, porém tranquilo e amável com seus recrutas. Mizui Shimazu, a vice-chefe mais rígida que o próprio Oda, no qual sempre rola um climinha entre os dois. Ela é viúva do criador das unidades Cyber, Daisuke Yazawa, o especialista em computação. Miho Asakura, oficial de comunicações. Ela é a garota tonta do grupo, que sempre faz trapalhadas e que absolutamente ninguém respeita. E claro, os policiais que vão para as missões. A Tomoko Uesugi, que mesmo sem possuir uma unidade cyber, também é considerada uma cybercop. Nervosinha e determinada, é o coração da equipe, que alerta os companheiros para várias situações e ajuda a coordenar o trabalho em equipe deles. Akira Hojo, ele é o líder dos Cybercops. Mesmo se mostrando um cara ranzinza e brigão, possui um grande coração e valoriza seus amigos. Ele usa a unidade Marte de cor verde, a unidade Cyber preparada para usar armas de impacto e destruição. Quando criança, seu pai se suicidou após ser arruinado por uma empresa, e usando seus conhecimentos em computação como hacker para se vingar da empresa. Ele foi pego e o Capitão Oda o levou para a academia de polícia para direcionar seu senso de justiça, e acabou se tornando o segundo pai para Akira. Ele é um dos personagens mais desenvolvidos no decorrer da série, e é o meu Cybercop favorito. Ryoichi Mori, fanfarrão e mulherengo. Ele é o zoeiro do grupo. Ryoichi perdeu seus pais em um acidente de trânsito. Ele veio da roça e deixou seus 4 irmãozinhos aos cuidados de seus tios da fazenda. Ele usa a unidade Saturno de cor branca. Ele é basicamente o radar ambulante do grupo. Sua unidade é equipada por diversos sensores capazes de captar calor, ondas de rádio e ainda possui recursos como visão raio-x e infravermelho. Osamu Sayonji, o de aparência mais jovem, que faz o tipo mais ingênuo. Seu irmão mais velho era um policial que morreu no cumprimento de seu dever. Ele decide também se tornar um policial. Ele usa a unidade Mercúrio de cor azul, a unidade ideal para missões que exijam velocidade. E claro, Shinya Takeda, o protagonista da série. Ele havia sido encontrado pela Interpol durante uma tempestade elétrica. Ele surge no primeiro episódio da série como novo integrante do Cybercop. Ele não se lembra de nada de seu passado. Ele é um sujeito impulsivo e de sangue quente. Ele usa a unidade Júpiter de cor vermelha. Cara, acho impressionante a infraestrutura urbana de Tóquio. Os caras podem estar em qualquer canto da cidade que podem usar seus cybercards, seja em um orelhão ou em algum terminal escondido em algum canto para requisitar as Cyber Weapons, que ficam dentro de maletas e são enviadas por tubos subterrâneos até os Cybercops. Eles possuem arsenal com armas como metralhadoras, brocas, bazuca. Sério, eu sempre achei legal o conceito dessas armas aí. Mas enquanto os Cybercops têm todo tipo de arma boladona, só resta isso a coitada da Tomoko. Cyber Rockbuster, conectado! Cyberpá. No entanto, era para ela usar a unidade Vênus. Mas o traje nunca foi feito por falta de verba. E em um episódio até brincam com isso, quando Tomoko reclama se sentindo injustiçada por não possuir uma unidade, acusando a polícia de ser machista. Em vez disso, devia ir pra cozinha aprender a pilotar um fogão. É puro machismo. Não importa ser homem ou mulher, o que vale é a capacidade de cada um. E eu também, como uma mulher, concordo com você. Mas sabe como é? Foi decisão dos homens, Lexi. Está querendo me dizer que eles me acham incapaz? Não. Tem problemas financeiros envolvidos. Desenvolver uma única unidade custa o equivalente à compra de 10 aviões de guerra. Droga! Vi algo de estranho acontecendo com Tomoko na academia feminina de polícia.
e eles resolvem investigar. Mas lá não é permitida a entrada de homens, então eles fazem um desfile para saber quem ficaria mais convincente como mulher. E Osamu e Ryoichi são os escolhidos. No entanto, no mangá de Cybercop que saiu na época da série, a Tomoko chega a usar a unidade Vênus. E uma curiosidade é que depois surge o Cybercop Lucifer, e Lucifer é um dos nomes dados ao planeta Vênus na mitologia romana. E o foda é que essas unidades são realmente bem tecnológicas. Elas têm leitores e gravadores de disquete. Acredito que seja uma peculiaridade da unidade Saturno. Acho que muita gente mais nova hoje sequer deve saber o que é disquete. A Zack havia sido criada para agir em missões especiais. No entanto, surge a misteriosa organização terrorista Destrap, que deseja submeter a humanidade sob o controle das máquinas. A Destrap é liderada pelo Führer, e seus planos são arquitetados pelo Barão Kageyama, que comanda esse trio de vilões com nomes inspirados em cientistas como Madame Darwin, Dr. Einstein e Dr. Freud. E com o decorrer da série, vamos descobrindo que a Destrap é uma organização que no futuro controlaria o mundo através das máquinas, e que Takeda também veio desse futuro, sendo que uma parte da série ele fica atormentado com a possibilidade de ter sido um traidor que trabalhou pela Destrap. Tanto que quando se encontra em perigo e fica furioso, ele consegue ativar a Cyberforça, uma fenda dimensional que envia a Júpiter a arma Cyber Thunder Arm. E esse escudinho aí que sei lá de onde surge. E aí está um dos pontos que eu pessoalmente não gosto muito. A maioria dos inimigos são destruídos pelo Júpiter usando a Cyberforça. Poucos inimigos são de fato destruídos pelos demais integrantes do grupo. Na série também surge o famoso Lucifer, que de início surge como um inimigo que chega arrastando um caixão. Uma clara referência ao filme Django, em que ele guardava sua metralhadora no caixão que ele arrastava. Ele também veio do futuro e lutava junto de Takeda contra o domínio das máquinas. Mas agora ele é manipulado por Barão Kageyama, que o fez acreditar que Takeda havia traído o movimento. Porra, tu traiu o movimento, velho. Até que ele descobre a verdade e se alia aos Cybercops. O que tínhamos acesso aqui na época não era assim tão comum vermos um vilão, entre aspas, se juntar ao lado dos heróis. No entanto, ele não se junta ao Zack e nem passa a andar com um grupo. Ele se torna uma espécie de D'Artagnan dos Cybercops, já que D'Artagnan era considerado o quarto mosqueteiro. Lucifer só aparecia em breves momentos para livrar os Cybercops de uns apertos. Se for ver, é a dinâmica de muito integrante extra de Sentai, que costumam ser chamados de Strikers. Isso bem antes da Toei começar a adotar esse esquema de colocar um integrante extra que surge para ajudar em momentos críticos. Acho que Lucifer veio do futuro e começou a achar maneiro mandar uns rangues. Na moral, acho o visual da unidade Lucifer sem graça. Acho que ela poderia ter um design mais interessante, como os demais integrantes, com alguns elementos que realmente remetessem a uma unidade de Cybercop, sendo que o único detalhe em comum é essa boquinha carrancuda. Acharia legal se o Lucifer usasse uma unidade cyber preta e com um design mais interessante. Ia ficar do balacobaco. Eu senti que depois do episódio 13, a série deu uma melhorada em seus efeitos especiais, já que antes disso era quase tudo feito em chroma key, mas depois passaram a dar uma diversificada. A série tem vários episódios marcantes, como o episódio onde todos acharam que iriam morrer e que Tokyo seria varrido do mapa, com a Destrap fazendo um satélite cair em cima da cidade. Alguns episódios bem divertidos, como já citei que a Tomoko reclama por não ter uma unidade cyber. O episódio que chega a mamãe do Osamu querendo tirar ele fora da polícia. O típico episódio onde surgem os clones malignos dos heróis. Aqui são androides que possuem as exatas mesmas habilidades dos Cybercops, mas com a vantagem de não saberem o que é desgaste. Então Ryoichi sugere a ideia do Jankei-Pon. Assim como a pedra vence a tesoura e o papel vence a pedra, cada um deles lutaria contra o Cybercop que teria mais facilidade para derrotar. Mas aí o ego fala mais alto, né? Quem assumiria que seria mais fraco do que o companheiro de equipe? Estou a lutar contra quem você possa derrotar. É isso. Quem?
Marte. Marte. Mesmo que seja falso, Marte não era tão fraco a ponto de perder para você. O episódio onde surge o agente Pai Long, vindo da polícia de Hong Kong, interpretado pelo ator dublê Junichi Haruta, conhecido por ter feito Magaren de Jaspion, Gogo Black de Gogo 5 e Dyna Black de Dynama. O episódio é pura homenagem ao cinema de Hong Kong, com direito a Haruta fazendo Bruce Plotation, imitando os movimentos e trejeitos de Bruce Lee, incluindo o embate típico desses filmes, do Karatê vs Kung Fu. Aliás, para você entender do que eu estou falando, fiz um vídeo sobre a importância dos filmes de Kung Fu e a influência ao redor do mundo do cinema de Hong Kong. Se não viram, dê uma olhada. O que fode é que na dublagem o Pai Bob falando: o vilão do canal Colônia contra-ataca. Praticaram uma verdadeira arte marcial lhe dá medo? Machucar. A série tem várias reviravoltas. No início, Tucker vive tendo atrito com Akira, o Marty, que vive o chamando de amador, dizendo que não considera parte da equipe e não tem a menor tolerância por qualquer falha que ele cometa, por menor que seja. Mas já pro fim da série, Akira já está bem mais amigável. E quando Takeda se sente péssimo após ter a Cyber Thunder Army roubada pela Destrap, inclusive sendo crucificado pela mídia por isso, Akira se mostra compreensível, dizendo que a culpa não é dele, tentando tirar esse peso da culpa de suas costas. E cara, a trilha sonora da série é muito boa. Eu particularmente me empolgo com várias da BGMs, que são as músicas instrumentais de fundo que tocam nas cenas. Provavelmente nesse vídeo vocês estão escutando alguns exemplos, assim como as músicas cantadas, como a Tsuyoku no Jupiter. E claro, a abertura Asueno e Sakebi, que é maneiraça. E as cenas da abertura foram gravadas no Autódromo de Suzuka. O que me faz lembrar que o ator Tom Saeba, que interpreta o Ryoichi, o Saturno, se tornou um dos comentaristas de automobilismo mais populares do Japão. Lembrando que ele também participou de Ultraman Gaia. E o encerramento Shooting Star é cantado pela Mika Chiba, que interpreta a Tomoko. Nos encerramentos dos primeiros episódios, mostra o pessoal do Cybercop todo paquitão tocando a música em um show, mas depois pra metade da série substituem com cenas do seriado. E aí, prefere a versão que mostra eles tocando em uma banda ou a segunda versão? Aí me lembra do episódio que mostra a Tomoko cantarolando a música de encerramento. Mas aí na dublagem, a dubladora dá aquela embromada. Já que estou falando do elenco, devo falar que todos os Cybercops, incluindo Lucifer e excluindo Júpiter, eram atores dublês e faziam as cenas de ação vestindo o traje. Takeda, o Júpiter, foi interpretado pelo ator Tomonori Yoshida, que achei que agregou carisma ao personagem. Depois ele chegou a participar de Ultraman Gaia e Grand Caesar nos anos 2000. Mercúrio, o Osamu, é interpretado por Ryoma Sasaki. E Akira, o Marty, interpretado por Shogo Shotani, que chegou a participar de Jiraiya, Ultraman Tiga, B-Fighter, Ultraman Gaia e alguns filmes. Infelizmente, ele caiu em profunda depressão e foi assolado pela síndrome do impostor após ser afetado pela crise econômica, cometendo suicídio em 2002 saltando de um prédio. Dizem que ele adorava mesmo Tokusatsu e realizou o sonho em Cybercop em ter feito o papel de algum herói. Alguns falam que ele trabalhava empenhadamente em um projeto envolvendo uma nova série dos Cybercops, mas nunca foi aceito. E que supostamente isso tenha sido uma de suas frustrações que o levou a tirar sua própria vida. Mas tudo isso são boatos que se encontram na internet, nada realmente confirmado. Recentemente apareceu essa postagem que seria supostamente uma carta de um amigo pessoal de Shotani após o suicídio. De qualquer forma, tem essa foto com o encontro do elenco homenageando o companheiro. E sobre o enredo de Cybercop, tem aquela temática típica de Exterminador do Futuro, com Takeda e Lucifer tentando impedir um futuro distópico onde o mundo é controlado pelas máquinas. A Destrap tem como argumento o fato dos seres humanos serem imperfeitos, repleto de falhas e passíveis de erro, enquanto as máquinas são exatas e isentas de subjetividade. Sendo assim, os Cybercops representam o equilíbrio entre a ciência e a tecnologia e o calor humano,
Durante a série fica claro o interesse romântico entre Takeda e Tomoko, enquanto Akira também desenvolve interesse amoroso por Luna, uma das vilãs. Pois é, essa coisa de romance entre herói e vilão de Tokusatsu não é exatamente uma novidade inusitada que surgiu no anime Koiwa Sekai Seifuku. E a série apresenta algumas reviravoltas, como o fato do Führer não passar de apenas um supercomputador programado pelo Barão Kageyama, e os demais vilões serem androides construídos por ele, o que desencadeia um desfecho interessante, já que eles passam a questionar suas existências, o motivo pelo qual lutam, e sem falar a melancolia em descobrir que toda sua existência é uma farsa, que não passam de simples marionetes de Barão Kageyama. E revela que as motivações de Barão Kageyama são ecológicas, já que ele quer evitar que a humanidade destrua todo o planeta. Olha, eu apoio totalmente ecologia, mas pra mim não faz muito sentido o cara querer um mundo totalmente automatizado e controlado por máquinas, dizendo que busca isso em prol da natureza. E os Cybercops se negam a aceitar que um único indivíduo decida o futuro da humanidade sozinho, criando um mundo sem livre-arbítrio, e como disse o Capitão Oda, temos um dever de fazer um hoje melhor que ontem e um amanhã melhor que hoje. Aquela mensagem positiva que é comum das maiorias dos tokusatsu que criticam as atitudes escrotas da humanidade, mas que querem confiar que o ser humano irá melhorar e fazer a coisa certa. Mas agora vemos que além de praticamente sermos controlados pelas máquinas, no sentido de haver toda uma idiotização e dependência da tecnologia, até para questões mais banais, continuamos ainda degradando o nosso planeta. Estamos passando por mudanças climáticas bruscas, espécies em extinção, mares poluídos, nossa Amazônia cada vez mais desmatada. É foda. Mas é isso, ao meu ver Cybercop é mais do que mera nostalgia. E ao rever eu compreendo quando algum amigo me diz que é a sua série favorita. Cybercop pegou sim emprestado alguns elementos vindo de outras franquias famosas do gênero, mas ainda assim conseguiu entregar algo tão único e tão próprio. Se querem dar uma diversificada, sair dessa de apenas ver Sentai, Kamen Rider e Ultraman, Cybercop é uma boa pedida. Basta superar a estranheza dos efeitos especiais da série, que certamente encontrará um tokusatsu divertido, que mescla humor com dramaticidade, personagens com uma dinâmica e carisma bem melhor do que muito Sentai. Além de ser uma série bem audaciosa, ela meio que acaba abordando assuntos bem atuais, como essa história aí de hoje querer usar a inteligência artificial para substituir as pessoas. E vocês aí, quais suas experiências e lembranças com Cybercop? Comentem aí embaixo. E se por um acaso curtiram essa bagaça, metam aquele inscrevam no canal. E por que não compartilhar esse vídeo nos grupinhos de Tokusatsu e com seu amiguinho nostálgico. Até o próximo vídeo. Fui! Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, acho que a Tsuburaya viveu apenas de Ultraman? Então hoje você vai conhecer uma série que foi produzida pela Casa do Gigante de Luz, que era exibida nas noites da TV Tóquio. Kamen Tenshi Rosetta, ou Anjo Mascarado Rosetta, foi uma série produzida pela Tsuburaya em 1998. Teve 3 episódios e um filme. Foi exibido no horário noturno da TV Tóquio, por visar outro tipo de público. Conhecida como Late Night Series, séries que eram exibidas de noite ou de madrugada. A série é meio que uma mistura de elementos de Mahou Shoujo com Kamen Rider. Na história, Asuka Jin é uma colegial normal, até descobrir que seu pai leva uma vida dupla, que de dia trabalha no escritório e de noite... Não é isso que você tá pensando. De noite ele é um Seigi no Mitaka, um herói da justiça que luta contra demônios, o Jin Kamen Pharaon. Então Asuka descobre que sua família herdou o poder do deus Horus, e a missão da família Jin é passada de geração em geração para combater os Duats.
criaturas antigas que assolam a humanidade desde a antiguidade, e hoje são conhecidos sob diversos nomes, dependendo da civilização, como yokais e demônios. E assim, minha primeira impressão com a série não foi uma das melhores. Ela é meio estranha, talvez pelo seu baixo orçamento ela tenha uma cara de sátira pornô de tokusatsu, por mais que na série não tenha putaria em si. Apesar de, sei lá, ter essa dominatrix doida aí. Que a série é estranha? Então, a primeira impressão que eu tive é que ia ser uma espécie de Garo dos anos 90. Mas logo estranhei. Passou uma sensação de mal dirigida, a filmagem meio estranha e efeitos especiais de tokusatsu independente. Chega a ser estranho imaginar que seja algo da Tsuburaya, responsável por fotografias maravilhosas de suas séries desde os anos 60, e que 2 anos antes produziram Ultraman Tiga. Mas é compreensível, é uma série com uma verba bem menor, exibida durante a noite e sem a pretensão de vender uma infinidade de produtos licenciados pela Bandai. Sinceramente, ao assistir os primeiros episódios, achei que seria um porre assistir a série toda para fazer essa review. Os 2 primeiros realmente não me convenceram, mas principalmente do 4º episódio em diante eu passei a gostar da série. Mas eu chego lá. Asuka vive com seu pai e sua mãe, uma família alegre e feliz. Mas ela estranha o fato de seu pai sempre chegar tarde do trabalho. Um dia ela flagra ele na rua seguindo uma mulher, e aí começa a achar que ele é um stalker. Mas na verdade essa mulher era um Duats, que vinha cometendo assassinatos. Então após seguir a mulher ela é atacada, e é salva pelo seu pai, descobrindo que ele é um herói, e que ela está destinada a se tornar uma heroína também. Então em sua primeira transformação naquele clássico estilo Sailor Moon, que na real foi um padrão estabelecido por Cut Honey, mas enfim. E ela se transformou sem sequer saber o que estava acontecendo, ela já sabia que o nome da heroína era Rosetta, sabia usar os armamentos e tudo. Mas então ela fica com raivinha de seu pai por sentir que por culpa dele, agora ele está preso em um destino duro que é lutar contra demônios. Por mais que seu pai tenha dito que se ela apenas quiser ser uma garota normal, ele compreenderia. Então ela fica nessa birra por uns 3 episódios sem sequer querer olhar pra cara do pai dela. Até que finalmente aceita ser uma Kamen Rider de batom. E assim Asuka tem de conciliar sua vida de garota comum com a de lutar como a heroína Rosetta. Então pelos motivos que falei anteriormente, eu não curti os primeiros episódios. A narrativa não me convenceu, nem as cenas de ação, achei a direção estranha e tudo mais. Eu sei que Garo veio depois, mas de início eu senti que era uma série que tinha uma pretensão de algo na mesma vibe, só que sem o charme narrativo que Garo apresenta. Então no 3º episódio eu já achei que a coisa melhorou. É exatamente esse episódio que tem essa dominatrix doida sentando a chicotada. E claro, que a patroa teve que virar pra TV bem nessa hora. Maldita Lady Ed Murphy. Ela sequestra mulheres para cultivar cogumelo nos rostos delas. Tá, eu sei, vão me chamar de esquisitão. Mas a partir do 4º episódio que comecei a gostar de fato da série. E ao menos em minha humilde opinião, daí até o final, acho que quase nenhum episódio chegou a ser ruim de fato. E por que eu gostei? Simplesmente porque a série começou a adotar um tom cômico. Ela nitidamente não se leva a sério a maior parte do tempo. Os personagens começaram a ter um carisma mais trabalhado, e passei a gostar e me divertir com eles. Por exemplo, o pai da Asuka parece que trabalha nas organizações Tabajara, sempre tentando emplacar produtos estranhos criados pela empresa que trabalha, como esse celular /Alteri, pra se entrar em forma enquanto anda por aí com seu celular. Ou esse genial sutiã anti-pervertido. Exatamente como heróis. E esconder isso de sua mãe. Mas na moralzinha, acho muito estranho o pai da Asuka com a armadura de faraó. Acho ela muito feminina, é como se fosse o mesmo traje da Rosetta, com os pequenos detalhes para diferenciar. A série é repleta de rostos conhecidos do ramo tokusatsu, como Kenichiro Jin, que é interpretado pelo Tetsuya Ushio, que interpretou o Shishimaru, o Kaiketsu Lion Maru, conhecido no Brasil como Lion Man branco, o mais estiloso dos Lion Maru. E depois o Dan Shimaru, o Fun Lion Maru, o Lion Man laranja. Se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Ele também participou de séries como Red Baron e Ultraman Léo. E em Rosetta ele parece o Jeff do Mais Geek.
Durante os anos 80 e início dos 90, ele foi apresentador de um programa de jockey, programa que até ganhou um jogo de Super NES. A protagonista Asuka, interpretada por Rei Yoshi, também interpretou Nanaka em Ultraman Nexus, Akari em Garo Makai no Hana, Rina Sawagami em Kamen Rider Drive e Kyoko Taniguchi em Ryu Soldier. Também como colega de trabalho de Jin, temos a Yuriko Hashimi, que fez a Annie em Ultra Seven. Sasaki, que interpretou Kamen Rider Nigo e Ground Zero em Kyodai. Como eu disse, do quarto episódio em diante, a série adota um tom mais humorístico, tipo o pai da Asuka relembrando seu passado, satirizando aquele modelo kakoi de herói solitário japonês. Ele era tipo um Kaiketsu Zubachi, bicho, ou então a viúva que devorava todos os homens. E aí a Midori, amiga da Asuka, se mostra ser bem mais foda do que ela, com direito a referência a filme do Bruce Lee. Mas ainda assim tem aqueles episódios onde acontecem umas coisas mais tensas, tipo um episódio que critica a destruição ambiental causada pelos humanos. E o episódio acaba de uma forma bem amarga, afirmando que nossas escolhas serão nossa ruína. É meio difícil definir essa série, às vezes ela tenta parecer dark e toda edgy, mas em muitos momentos transmite um ar inocente, na maior parte do tempo parece estar sendo cômica, mas aí acontecem umas paradas trágicas, como no episódio em que Asuka e suas amigas desejam ter suas vidas perfeitas, e simplesmente o sonho se realiza, e como sempre, acaba dando merda. No caso da Asuka, ela queria ter um filho, e ela chega em casa e tem de fato um bebê chamado Kenshiro. Essa tem bom gosto pra nome. A Midori quer namorar o senpai dela. Aí o cara vira um bebum que, entre aspas, obriga ela a trabalhar em estabelecimento que, digamos, não é muito familiar. E a Natsumi quer ser uma idol e passa a ser molestada pelo seu empresário. Não vou dar muitos detalhes porque vocês têm que assistir, mas é um episódio que está sempre transitando entre o trágico e o cômico. Não esperem que o maior apelo de Rosetta sejam as cenas de luta e de ação super empolgantes. As cenas de ação dela transformadas são cenas curtas de luta e com pouco orçamento para pirotecnias típicas de produções desse tipo. Para mim o apelo é mais o carisma dos personagens e suas histórias peculiares. E no ano seguinte a Tsuburaya produziu uma série com molde similar, chamada Veni Nights. E aí então tem o filme spin-off chamado Rosetta vs Black Freya, um filme onde algo muito estranho e sinistro está acontecendo na escola de Asuka. Lembro que eu tinha dito que a série parecia uma sátira pornô, apesar de não ter putaria propriamente dito? Pois é, nesse filme esqueça o que eu disse. E adivinha o que aconteceu? A patroa virou pra TV de novo exatamente nessas horas. E ela viu uns trechos do filme também que foca em puro fanservice a maior parte do tempo. E ficou com aquele olhar de julgamento de: olha essas coisas estranhas que você assiste. É foda. A série tem lá uns 3 episódios. Apesar de ter lá um momento ou outro de fanservice, não tem nenhuma cena que mostre nada demais. Mas aí ela vira logo no episódio que tem a Dominatrix chicotando. Aí mais pra frente ela veio assistindo o episódio 12, que é um dos mais estranhos da série. E depois o filme, que é fanservice puro. Aí fode. E vocês aí, já assistiram Rosetta? Tem vontade de assistir? Mas se for assistir, só se lembrem de não assistir perto da sua avó, da sua mãe, sei lá, né? Então comentem o que acharam aí embaixo. E se por acaso gostaram dessa bagaça, deixa aquele... Se inscrevam no canal. E por que não compartilhar com aquele seu amigo que curte um tokusatsu ou então até o próximo vídeo. Fui!